Estamos de volta com o programa Vida em Ação, o programa feito da nossa família para a sua família aqui na TV Católica Brasileira. E olha só, o assunto agora é medo. Muita gente tem medo e medo de muitas coisas. Esse é o tema do programa de hoje. Minha convidada, Luísa Franco, psicóloga. Tudo bem, Luísa? Tudo bom, Sofia? Por que a gente sente medo? Olha, o medo é uma coisa boa, até certo ponto, né? O medo serve para você sobreviver, para você estar em segurança. As pessoas sentem medo, quando o medo está equilibrado e é uma coisa boa, é um medo apenas para você conseguir ter sua vida tranquila. Natural da vida, porque imagina que a gente não tivesse medo de nada. Quantos riscos nós correríamos, né? A ansiedade, ela nada mais é do que um medo, só que depende do tanto que a pessoa desenvolve. Se ela está muito ansiosa, ela tem que trabalhar medo que ela está sentindo. Existem medos de vários tipos. Um deles é o medo de avião. A gente vai mostrar o VT agora a respeito do medo de avião e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Luísa sobre os outros tipos de medo. Embarques e desembarques, pousos e decolagens. Pelo menos 113 milhões de brasileiros andam de avião diariamente no país. E muitos convivem com medo. Da turbulência, a gente fica meio nervosa. Há inclusive quem acumula experiências traumatizantes. Quando eu estava indo para a usina de Tucuruí, parou os motores. Meu marido já morreu de acidente de avião. Uma recente pesquisa mostra que 42% da população brasileira tem medo de voar. Uma fobia que não pode ser relacionada às estatísticas. Segundo o mesmo levantamento, morrer numa tragédia aérea é menos provável do que ser vítima de um acidente de trânsito, afogamento ou doença grave. Esta psicóloga desenvolveu estudos e métodos para tirar o medo das pessoas. Ela descobriu que a fobia, na verdade, está muito ligada ao perfil do passageiro. É uma pessoa muito capaz, uma pessoa independente, que na vida ela cuida das outras pessoas, ela se antecipa no trabalho dela. E quando ela está no avião, que é a equipe cuidando, mas ela não conhece essa equipe, não é ela a pessoa participando, então ela tem dificuldade de se entregar para o voo, né? O tratamento é dividido entre as pessoas que precisam da ajuda de um profissional e as que não. A ajuda profissional é uma psicoterapia breve, ela tem etapas bem definidas. No consultório, trabalhar autoconhecimento para ter autocontrole, por causa dessa exigência que a pessoa tem. A gente orienta depois um relaxamento corporal, porque ela fica numa rigidez tão grande lá dentro que é desconfortável viajar. E depois tem as vindas ao aeroporto, para se familiarizar, né? E a gente falar também, dar as dicas para quem está em casa e não quer pagar terapia ou não pode pagar terapia, né? Então precisa fazer um planinho de trabalho. A pessoa trabalhar um pouco esse autoconhecimento, por que ela é tão exigente, praticar daí uma atividade física ou um relaxamento muscular, depois vindas ao aeroporto e com quem ela escolher viajar. Uma dica bem boa que dá muito certo é uma viagem para São Paulo, por exemplo, num sábado. Então o cérebro da pessoa começa uma gravação corrigindo o medo. Até um ano atrás, a engenheira civil Ângela nem pensava em pôr os pés num aeroporto. Depois de ser vítima da síndrome do pânico, ficou mais de 20 anos sem andar de avião. Você imaginava que pudesse acontecer caso você entrasse no avião? Bom, uma das minhas preocupações era eu dar um vexame de entrar dentro do avião e começar a dar um ataque, o avião começar a andar e eu gritar que eu queria sair. Isso era uma preocupação, né? Um mico que poderia causar. E claro, as coisas que passavam na minha cabeça eram, o avião vai cair, eu vou morrer. Depois de 6 meses de tratamento, viajar pelos ares deixou de ser um problema. Falei, nossa, perdi todo esse tempo da minha vida aqui, né? Como? Por quê? E depois daquilo, sem problema viajar. Sem problema nenhum. Pode me convidar para viajar amanhã, estou indo. Medo de avião, Luísa. Muita gente sente medo de avião, né? Sim, muita gente sente esse medo. Só que eu vou te dizer que ele é um medo superficial, sabe por quê? O medo do avião, o avião não é perigoso, né? A pessoa tem medo do quê? Que aconteça alguma coisa no avião. Ela tem medo de morrer? É verdade, até se o avião cair, realmente, provavelmente a pessoa vai morrer. Então essa pessoa, na verdade, ela tem medo da morte. Ela pode ter medo da altura, pode ter medo de ficar sem ar dentro do avião, isso é bem comum. Mas o medo específico de avião, ele é um medo que não é mais superficial, sabe? Por exemplo, as pessoas têm uns medos que não são dela. Por exemplo, medo de cobra. Muita gente tem medo de cobra. Só que qual é a chance de a gente encontrar uma cobra na nossa vida? Depende de onde você mora. Depende de onde você mora. mora. Rural, muitos telespectadores nos na rural já é mais comum, né? Sim. Mas nos grandes centros urbanos, não. Exatamente. Só que medo de mosquito, né? Mosquito da dengue é muito mais fácil a gente encontrar mesmo aqui. E é mais perigoso.
É verdade. Na sua experiência como psicóloga, você já teve algum paciente com algum medo diferente? Já tive. Daí são as fobias, né? Já tive paciente com fobia de borboletas. Olha, sempre que isso acontece, da onde que vem? Essa fobia, a gente precisa achar a raiz, né? Porque a borboleta, ela não tem um motivo para você ter medo de borboleta. Então a gente tem que achar a raiz do problema. Às vezes a pessoa tem um problema de autoestima, problema de insegurança, e por isso que ela desenvolve alguns tipos de fobias. Quando o medo passa da situação normal, pode gerar até síndrome do pânico. Isso vem de uma depressão ou pode acontecer com uma pessoa mesmo que não seja depressiva? Pode acontecer com qualquer pessoa. Mesmo que não tenha depressão, não tem essa ligação. E síndrome do pânico é bem específica. A pessoa sente o coração acelerar, ela começa a tremer, tem vários sintomas bem específicos e dura pouco tempo, de 10 a 30 minutos. Quais são as principais causas? As principais causas é uma ansiedade. É a ansiedade que a pessoa não controla, mas vou dar uma dica para todo mundo. Vocês não sabem o poder que tem a respiração. A pessoa consegue ela mesma se acalmar respirando. Então, para quem sofre com essa crise de pânico, precisa apenas sentar, respirar. Respira profundamente várias vezes, bem tranquilamente. Pelo nariz ou pela boca? Ensina a gente a respirar. Respira Pelo nariz, assim. Solta pela boca. E bem tranquilo, bem calmamente, que isso vai estabilizar todo o teu corpo. A meditação é muito bom para quem sofre dessa crise. Porque a meditação vai te acalmar. Acalma tua mente e acalma teu corpo. Vai te equilibrar. Então, por isso é bom respirar. Respira e fica respirando. Você vai ver que 1 minuto, 2 minutos respirando tranquilamente, profundamente, vai passar a crise. Já é uma maneira de melhorar essa ansiedade. Exatamente. Tem alguma outra dica, Elisa, que você pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo e sentem medo de alguma coisa especificamente? Eu vou contar um segredo agora para vocês. Tá, eu gosto de segredo. O medo, na verdade, o medo não existe. O medo, ele só pode existir no futuro. Porque o medo é um pensamento de que algo negativo vai nos acontecer. Então ele está no pensamento, ele é uma fantasia. Ninguém tem medo do passado. Se alguém fala, eu tenho medo do meu passado. Não, na verdade a pessoa tem medo que o passado dê consequências para o futuro. Então o medo, na verdade... O medo está lá na frente. Está lá na frente. E se você consegue raciocinar sobre o seu medo, você vai diminuindo. Você vai acabando que não vai mais ter medo de tal coisa, né? Dependendo do caso. Mas eu acredito que na maioria dos casos, se você pensar bem sobre o que você tem medo, e trabalhando, pensando, se resolve. Até porque 90% do que a gente tem medo nunca chega a acontecer. Né? Pensa no teu passado, há 10 anos atrás. Do que você tinha medo? Qual dos teus medos se realizou mesmo? Eu vou te dizer que a maioria não se realiza. E o bom é que tem tratamento, né? Tem tratamento, terapia. Terapia é ótimo para esse tipo de... Ou terapia, ou também, vou te dizer que terapias alternativas, como yoga, meditação, tudo que te equilibra, tudo que acalma teu corpo vai ser ótimo para tratar medo, ansiedade, crise de pânico. E a gente deve enfrentar mesmo? Depende. Depende muito do caso. Você pode tentar, só que você vai sentindo o teu corpo, vai tentando aos pouquinhos. Se você tem medo de dirigir, por exemplo, né? Tem muita gente que tem esse medo de dirigir. Comece dirigindo com alguém do lado, alguém que te dá confiança, comece dirigindo numa quadra, vai tentando. Se você vê que não consegue, não precisa tentar, não precisa forçar. Melhor procurar um tratamento, fazer uma terapia para descobrir por que está desenvolvendo esse medo. Até porque pro medo não piorar, né? Pro medo não piorar. Não pode acontecer alguma coisa errada e ainda agravar mais, né? Exatamente. Algumas pessoas conseguem trabalhar o medo sozinhas. Outras pessoas não. Por isso que é um pouco perigoso a pessoa tentar sozinha. É verdade. Luísa, muito obrigada por participar aqui do nosso programa, sempre com dicas especiais para as pessoas que estão nos assistindo. Porque o objetivo do programa Vida e Ação é esse, levar qualidade de vida para você que está em casa. Seja um assunto de saúde, comportamental, realmente a gente quer trazer dicas para que você melhore a sua vida no dia a dia. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigada. Beijo do Brasil, até a próxima. Vai. Vamos lá, muita coisa de fazer.